Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alex, você está no canal do Bolsa de Dados e nesse vídeo eu vou te explicar de uma vez por todas como funciona a taxa Selic. Solta a vinheta e vem comigo. A taxa Selic é a taxa básica da economia e isso provavelmente você já sabe. Mas você sabe realmente como ela funciona? Vamos começar do princípio. Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Um sistema esse fechado, onde o governo federal, através do Banco Central do Brasil e as instituições financeiras nacionais, transacionam títulos diariamente. Ou seja, lá eles efetuam milhares de negociações diárias. E a Selic basicamente é o juro que o governo vai pagar nessas transações. Bom, mas quem define o que é a taxa Selic? Para isso, dentro do governo, dentro da estrutura do Banco Central do Brasil, existe o Copom, Comitê de Políticas Monetárias. O Copom se reúne a cada 45 dias para definir a meta da taxa Selic. E o Banco Central do Brasil tem como objetivo buscar essa meta. Ou seja, dentro do sistema Selic, o governo transaciona títulos com essas instituições para aumentar a oferta de dinheiro no mercado ou diminuir, conforme for o seu interesse. Pois bem, agora que a gente já sabe o conceito principal da taxa, agora eu vou te explicar na prática como ela afeta a sua vida. E ela afeta de duas formas, para os investimentos e também para os empréstimos e financiamentos. Vamos começar falando para os empréstimos e financiamentos. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia, ou seja, é a taxa base que uma instituição financeira utiliza de referência para efetuar um empréstimo para você. É claro que uma instituição financeira não vai efetuar um empréstimo, por exemplo, a 3,5% ou a 2% ao ano, dependendo, pois uma instituição financeira vai utilizar também outros fatores para definir uma taxa de juro para um empréstimo para você. Então ele vai utilizar a taxa Selic a 2%, mais os seus custos operacionais, mais o risco de inadimplência e mais o lucro que essa instituição deseja ter. Ou seja, ao final de tudo isso, eles vão ter uma taxa de empréstimo para você, que por exemplo vai ser de 4% ao ano, 5, 6, 7, dependendo. Porém, saiba você que a taxa Selic é a taxa de referência, a taxa base para esse empréstimo. Bem, o inverso também é verdade para os investimentos. Ou seja, quando a taxa Selic estiver baixa, por exemplo, 2, 3, 4%, ela afeta diretamente os investimentos na renda fixa, que são eles a caderneta de poupança, o Tesouro Direto, CDBs e as LCIs e LCAs e por último, mas não menos importante, os fundos de renda fixa. Eu vou te falar na prática como que isso funciona. Por exemplo, o Tesouro Direto Selic, como o nome já diz, ele acompanha a taxa Selic. Por exemplo, nesse momento, com a Selic a 3,5%, o Tesouro Direto Selic vai render 3,5% ao ano, porém você precisa descontar taxas e também o imposto de renda. A caderneta de poupança, por sua vez, ela possui a rentabilidade de 70% da taxa Selic, ou seja, nesse momento 2,4%, 2,5%, porém você não precisa descontar o imposto de renda, já que ela é livre de imposto de renda. Os CDBs, eles possuem a sua rentabilidade atrelada ao CDI, que é um outro indicador que anda muito próximo à taxa Selic. Nesse caso, por exemplo, um CDB que pague 120% do CDI vai render entre 4,3% e 4,4% ao ano, nesse momento, nessa nossa analogia, porém também você precisa descontar o imposto de renda e as taxas do banco. Porém é muito importante que você saiba, quando você for efetuar um investimento, se ele possui ou não dedução do imposto de renda, pois em alguns cenários, mesmo possuindo a dedução do imposto de renda, ele ainda se torna mais interessante do que outros que não possuem, como é o caso da poupança. Aliás, sobre a poupança, a gente tem um vídeo muito bacana aqui no nosso canal, que o cardzinho vai estar aparecendo aqui em cima, que ele explica ela na prática. Uma outra coisa que você precisa saber, que eu não comentei até agora, que é muito importante, é que de nada adianta você possuir uma rentabilidade de 3, 4, 5, 6% ao ano se a inflação for superior. Porém, sobre a inflação, eu tenho um outro vídeo aqui no canal explicando detalhadamente como ela funciona, que o link vai estar aqui na descrição. Porém, quanto mais alto for a inflação naquele país, mais alta tem que ser também a rentabilidade de um investimento para conseguir acompanhar e dar lucro. Pois de nada adianta, por exemplo, você ter um investimento que ele pague 5% ao ano se a inflação naquele mesmo período estiver em 7%. Ou seja, o dinheiro perdeu o poder de compra. Pois o que você comprava antes com R$100, agora você não vai mais conseguir comprar. Essa é uma analogia muito bacana que você precisa entender. Então, você precisa analisar a rentabilidade do investimento e também, no outro lado, a inflação daquele mesmo período.
Muito bacana, a gente já falou sobre vários aspectos aqui da taxa Selic e como ela afeta a nossa vida. Por último, mas não menos importante, você precisa entender que quando a Selic estiver menor, isso significa que o crédito vai estar mais barato, as empresas vão tomar mais dinheiro emprestado e a tendência é que os investimentos aumentem. E com isso, a inflação vai subir. Por outro lado, os investimentos na renda fixa tendem a pagar juros menores. Já com uma inflação mais alta, o consumo diminui, as empresas tomam menos dinheiro emprestado, os juros aplicados nos investimentos de renda fixa aumentam, as pessoas que possuem dinheiro aplicado na renda fixa possuem maior rentabilidade e a inflação diminui. Então é muito importante você entender esse jogo. Quando a inflação estiver mais baixa, ela afeta a sua vida de uma forma, e quando a inflação estiver mais alta, ela afeta a sua vida de uma outra forma. É muito bacana que você esteja atento e ciente que a cada 45 dias esse cenário se altera. E como eu falei mais cedo, existe a taxa Selic Meta e a taxa Selic Over. A taxa Selic Meta é a estipulada pelo Copom e a Over é estipulada pelo mercado quando tenta acompanhar as variações buscando a taxa Selic Meta. Sobre a taxa Selic, a gente possui diversos conteúdos no nosso blog. Se você quiser conhecer mais sobre eles, acesse aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, ele foi bem complexo e bem difícil de ser produzido, porém eu entendo que ele afeta a sua vida diretamente, então espero que você goste, compartilhe com seus amigos. Se ficar qualquer dúvida, por gentileza, comenta aqui que a gente vai ter um prazer imenso de estar te respondendo e até quem sabe produzindo um novo conteúdo se for necessário. Mais uma vez é um prazer imenso ter você aqui conosco, se inscreva em nosso canal e até breve, tchau, tchau.